Vamos dar início, no caso, ao conteúdo de estequiometria, né? Está dividido em três partes. Nessa primeira parte, a gente vai estudar a relação, né? Entender essa relação estequiométrica quando você tem massa, número de partícula, volume ou outro que possa aparecer, tá? Então a gente agora vai usar o que já foi estudado nos capítulos anteriores, né, nas aulas anteriores, em relação a principalmente massa molar, né, volume molar. A gente vai aplicar agora nas reações. Então, primeiro vamos entender essa razão estequiométrica, né? Essa razão estequiométrica a gente vai observar a partir da equação. Então, aqui você tem uma equação que seria uma reação de síntese, né? Você tem aqui nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar amônia. Nesse caso, você já tem uma relação que aqui está dizendo que para a gente obter 2, né, a gente pode inicialmente, como está representado aqui, ter duas moléculas de nitrogênio, de amônia, né, para ter duas moléculas de amônia, ó, foi representado aqui as duas moléculas de amônia, o azul está representando o nitrogênio, enquanto esse átomo, essas bolinhas brancas, né, seria o hidrogênio. É só lembrar que isso aqui está representando de forma apenas esquemática, né? Não significa um modelo, uma representação real, tá? Então, nesse caso aqui a gente tem três moléculas, como diz aqui, ó, três moléculas de hidrogênio. Então, o hidrogênio são dois átomos de hidrogênio ligados, né? E aí eu tenho três moléculas de hidrogênio. E aqui uma molécula de nitrogênio. Então, aqui, basicamente, entenda que existe esse número que está aqui abaixo nas moléculas, a gente chama de índice, né? E esse número que vai aqui à frente a gente chama de coeficiente. Então, esse número, por exemplo, aqui a gente pode ver do NH3. No NH3 acontece o seguinte: você tem NH3. Então, esse 3 aqui está me dizendo que eu tenho 3 hidrogênios e o 1, que não está aparecendo aqui, seria que eu tenho apenas um átomo de nitrogênio. Então, sempre eu vou ter a proporção de um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio para formar uma molécula de NH3. Então, o índice, ele me diz quantos átomos estão presentes naquela molécula, né? Quantos átomos daquele elemento. O coeficiente, que é esse número aqui na frente, ele vai me dizer quantas moléculas foram formadas, foram consumidas, né? Então, nesse caso aqui, você tem, ó, a amônia se repetindo, ó, sempre na mesma proporção, 3 hidrogênios para um nitrogênio, lembrando que o nitrogênio aqui está sendo o azulzinho, e o branquinho o hidrogênio. Então, você tem 3 hidrogênios para um nitrogênio. Na outra molécula, você tem novamente um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, o índice é um número que vai representar essa proporção na molécula. Então, a gente, quando vê água, que é H2O, a gente sabe que existem dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Já quando a gente vai para a água oxigenada, certo? A gente percebe que agora aparece mais um átomo de oxigênio. Então, eu não tenho apenas um átomo de oxigênio, eu tenho mais um. Só que água e água oxigenada são substâncias totalmente diferentes, tá? Então, nesse caso, o que está sendo mostrado aqui é que os coeficientes, eles me dizem qual é a proporção dessas entidades, né? Então, aqui está me dizendo que eu preciso de uma molécula, olha aqui o número 1, uma molécula de nitrogênio para reagir, ou mais aqui de reação, com 3 moléculas de hidrogênio para eu ter átomos suficientes para produzir o que? Duas moléculas de nitrogênio. Se você observar, aqui no início você tem 6 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no outro lado vai aparecer o que? No produto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no começo eu tenho 2 átomos de nitrogênio e os 2 átomos de hidrogênio vão aparecer aqui, seguindo o princípio de Lavoisier, né? Então nada foi destruído nem formado aqui
Então, na verdade, o número de átomos que você tem no início da reação, ou seja, antes, são, no caso, os mesmos átomos depois. A diferença é que eles estão reorganizados, né? E isso caracteriza uma reação química. A mudança, né, das substâncias. Então, você tem a formação de uma nova substância, mas os átomos que estavam no início são os mesmos átomos que estão no final, só que organizados de outra maneira, tá? Assim, a gente pode ver também, ó, que existe, né, uma proporção, ó, vamos ver aqui no próximo, nessa próxima representação, que seria a representação aqui do tomando como referência esse aqui de cima, né, essa primeira representação aqui, chamando de representação de A, por exemplo, tá? Então, vou apagar aqui, só um minuto, vamos usar essa outra caneta aqui, então, A, e essa representação B. Então, na representação A, a gente está vendo, né, que tem o número de moléculas está de acordo com o coeficiente. Só que esse número 1, 3, a gente pode até anotar assim, ó, 1, 3, 2, está me dizendo a proporção. É 1 da primeira substância, 3 para a segunda substância e 2 é a proporção que é formada dessa substância. Aqui, a gente ainda continua com a mesma proporção. 1, 3 para 2. Ainda é um átomo de nitrogênio, desculpa, uma molécula de nitrogênio, 3 de hidrogênio para 2 de amônia. Só que quando você vai contar aqui, você percebe que tem 3 moléculas de nitrogênio, você tem 9 moléculas de hidrogênio e tem 6 moléculas de amônia. Só que no final das contas ainda continua proporcional. Você tem uma molécula dessa aqui, ó, uma molécula de nitrogênio para 3 dessa aqui, de hidrogênio, formando 2 de amônia. Vou colocar de outra cor agora. Se você pegar uma molécula de nitrogênio, ela vai reagir com 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. E se mudar a cor outra vez, você vai ter uma de nitrogênio, 3 de hidrogênio, né? Uma de nitrogênio, desculpa, 3 de hidrogênio e 2 de amônia, seguindo esses números aqui de cima. Então, os números que estão aparecendo na frente das substâncias e os coeficientes indicam o quê? Indicam que é uma proporção. Você pode ter uma quantidade grande, né, seja de reagentes ou de produtos, mas essa proporção ela vai continuar, certo? Sempre de 1, 3 para 2. Entendido? Passando aqui para o próximo, aqui ele dá até um exemplo menor, talvez pudesse ter vindo antes esse aqui, né? Então aqui a gente teria uma proporção menor, que só fez dobrar o daqui de cima. Então agora eu tenho 2, né? Eu posso fazer talvez de maneira mais simples, você vendo aqui, ó, 1 para 3, formando 2. E depois você tem outra vez uma de nitrogênio, seguindo esse número, uma de nitrogênio para 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. E aí o número de átomos de nitrogênio e hidrogênio no início, ele permanece o mesmo número de nitrogênio e hidrogênio no final, certo? E aí diz o seguinte, ó, então é importante perceber que os coeficientes estequiométricos não indicam necessariamente a quantidade de moléculas que reagem ao realizar essa reação. Então aqui está equivalente, 1 coeficiente, tem uma molécula, 3 o coeficiente, 3 moléculas, 2 o coeficiente, 2 moléculas, mas aqui já seria diferente. O número de moléculas é superior ao número do coeficiente. Então, entendam que o número aqui, o coeficiente, ele só me dá uma razão, uma proporção, ou seja, sempre que eu tiver uma molécula, uma molécula de nitrogênio, para formar amônia, eu sempre vou precisar de 3 moléculas de hidrogênio, tá bom? Então ele diz aqui, ó, eles indicam a proporção entre o número de moléculas que tomam parte na reação da síntese da amônia. Então, os coeficientes são números de proporção, certo? Da mesma maneira, né, que quem tem experiência, pelo menos um pouco de experiência na cozinha, ele vai ter uma noção de quantos ovos, quanto de farinha, quanto de fermento, né,
quanto de leite você vai colocar para fazer um bolo. Você pode até variar, porque isso é uma analogia, ela não é perfeita, né? E aí você pode colocar um pouco mais de leite, um pouco mais de farinha, ovos, enfim. Mas existe uma proporção que você deve seguir, né? Ninguém chega com a caçamba de ovo lá, 30 ovos, e coloca uma xícara de farinha e vai colocar outra xícara de fermento, né? Então, você está colocando os ingredientes que vai num bolo, mas você precisa saber, pelo menos ter uma noção, uma referência de quanto vai de cada um, né? Então você não nessa reação aqui não há um exagero de nitrogênio para hidrogênio, né? Fazendo analogia, não há um exagero de ovos em relação à farinha. Você tem aquele que vai mais e o outro que vai menos, né? Então nesse caso aqui o que vai menos é o nitrogênio e o que vai mais aqui na reação é o hidrogênio, tá bom? Então é uma questão de proporção. Então aqui ele mostra o seguinte, ó, que quando você tem, a gente estava falando de uma molécula, não necessariamente é uma molécula, porque a gente não vai trabalhar com uma molécula, duas, três, 100, 1000. 1000 ainda é muito pouco quando a gente fala em moléculas, então a gente vai trabalhar o que? Com o 6 vezes 10 a 23, ou seja, vai trabalhar com mol de moléculas. Então, em vez de a gente chamar aqui que seria uma molécula, se a gente tivesse 6 vezes 10 a 23 de moléculas, né? Ó, 6 vezes 10 a 23 moléculas, então significaria que a gente teria o quê? Um mol de nitrogênio. Aqui, em vez de ser 3 moléculas, a gente teria 3 mols, que seria 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui já daria 18, né? E aí você teria a mesma reação aqui embaixo, é a mesma aqui de cima. A diferença é que a gente não vai mais falar de uma molécula, a gente vai falar de 1 mol, né, de moléculas. Não é 3 moléculas, no caso são 3 mols. Não são 2 moléculas, são 2 mols, certo? Então a gente tem não mais uma molécula, a gente tem essa quantidade de moléculas que vai ser o mol, tá? No próximo slide, então, ele representa o que foi mostrado, era uma continuação da imagem anterior. Então, ele está mostrando que você tem um mol de nitrogênio, não mais uma molécula, certo? Então, você tem várias moléculas de nitrogênio, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. E a proporção era 3 mols, então um cilindro desse aqui não dá. Ou seja, 1 mol é insuficiente. Você precisaria de mais 1 mol, mais 1 mol, ou seja, 3 mols, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Para reagir com esse 1 mol e formar o quê? 2 mols de amônia, né? Então a gente não está falando agora mais com a gente está falando mais de 2 moléculas, mas sim em mol de moléculas, como deve ser, né? Então, aqui diz, ó, os coeficientes estequiométricos informam a proporção entre as quantidades em mols dos participantes de uma dada reação química, denominada proporção estequiométrica, tá bom? Que em alguns casos pode ser chamada de razão estequiométrica. Então, vamos fazer um exemplo para ter uma noção, né? Como seria fazer essa questão? Então, aqui nessa questão, o importante é a gente ver que tem uma equação química, né? Isso é interessante e ela já está balanceada, tá bom? Então, ele diz o seguinte, é da UFV, né, de Minas Gerais, diz o alumínio, Al, reage com o oxigênio, O2, de acordo com a equação química balanceada a seguir. Então, a primeira coisa que você vai ver é que os coeficientes, eles já estão indicando a proporção. Ele está me dizendo que tem 4 mols, não átomos, certo? Aqui são mols de alumínio, reagindo com 3 mols de oxigênio para formar 2 mols do trióxido de alumínio, tá bom? Então aqui, primeiro ele fala, ó, o alumínio reage com oxigênio. Até agora ele não deu nada, ele não pediu nada, ele só está introduzindo a questão ainda. Aqui fala, ó, a massa em gramas de óxido de alumínio, então eu já posso começar a marcar o que ele já está dando, o que ele está pedindo. Então primeiro ele falou o seguinte, ele falou do óxido de alumínio, eu já marquei aqui, ó. A massa em gramas de óxido de alumínio produzida pela reação de 9 gramas de alumínio com excesso de oxigênio. Esse excesso de oxigênio que ele fala aqui é porque
como eu havia dito no slide anterior, a gente precisa ter uma proporção das substâncias, né? Então, lembrem lá do exemplo que eu falei, da analogia que eu falei sobre fazer um bolo, né? Então, você pode ter muita farinha para fazer um, dois, três, quantos bolos for necessário, mas existe algo que pode limitar você fazer esses bolos, né? Você pode ter muita farinha, mas pode ter pouca quantidade de ovos, no caso, para fazer esse bolo, né? Então, pode ser que você tenha farinha sobrando, mas a quantidade de ovo necessária ainda não é suficiente para você fazer mais do que dois bolos, vamos dizer assim. Então, em aulas, na segunda ou na terceira parte, na segunda parte a gente vai ver a parte de reagente limitante e excesso. Então, quando ele fala aqui excesso de oxigênio, ele está apenas dizendo o seguinte, que não precisa se preocupar com oxigênio, porque você vai ter oxigênio suficiente para reagir com todo os 9 gramas de alumínio. Tá? Então, normalmente, essas questões quando falam em excesso de oxigênio é para você desconsiderar ou não se preocupar com a quantidade que você tem do outro reagente. Então, aqui ele falou o quê? Sempre quando você for fazer uma questão de estequiometria, você tem que analisar primeiro, marcar quem ele está dando a informação ou quem ele está pedindo, quem são, né, os sujeitos, vamos dizer assim, que você vai utilizar para resolver a questão. Então aqui ele falou de alumínio, falou de trióxido de alumínio. Então, de certa maneira, o que é que você já pode retirar de informação dessa equação? A proporção. O que é que diz aqui? Ó? 4 mols. Você tem 4 mols de alumínio que está proporcional, ou seja, a 2 mols de trióxido de alumínio, certo? Então, ele está dizendo que sempre que você tem 4 mols de alumínio, você vai ter uma produção de 2 mols de trióxido de alumínio, né? Do óxido de alumínio. E aí, pronto, esse é o começo. E é isso que eu quero que vocês entendam num exercício ou quando vão resolver uma questão sobre estequiometria. Primeiro você tem que retirar a proporção. A proporção eu já extraí. O que eu vou fazer com essa informação, aí vai depender do que ele está pedindo e do que ele está dando. Então, o que foi que ele pediu? Ele pediu a massa em gramas de óxido de alumínio. Só que aqui eu não tenho a massa em gramas, eu tenho em quê? Em mol. Né? Então ele está pedindo em grama. Então eu vou colocar aqui, ó, x, né, grama. E ele me deu o que? Produzido pela reação de 9 gramas de alumínio. Então ele deu a informação do alumínio. Ele deu em quê? Em gramas também. Então 9 gramas. Só que o que eu extraí da equação química foi em mol. Aqui está em mol, aqui está em mol. Então, se aqui está em gramas, ele está pedindo em gramas e ele está dando em gramas, eu vou fazer o quê? Transformar o que está em mol para grama e transformar o que está em mol aqui também para grama. E para isso eu vou precisar do quê? Da massa molar. Então, a massa molar eu consigo obter, no caso aqui seria a massa atômica primeiro e depois eu transformo para massa molar, mas eu vou conseguir com o auxílio da tabela periódica. Então, olhando na tabela periódica, a massa, né, molar do alumínio, certo? É 27. Né? Então, vamos usar como 27. Então, 1 mol teria 27 gramas. Mas eu não tenho 1 mol. No caso, eu tenho aqui 4 vezes, ou seja, 1 mol seria 27. Mas, como eu tenho 4, eu vou multiplicar 4 vezes 27. Aqui eu já coloco multiplicando 2 mols, né, porque eu estou achando 1 mol do óxido de alumínio. Então eu posso ir inicialmente ao lado e calcular aqui qual vai ser a massa, no caso, a massa molar do óxido de alumínio. Então você vai ter do alumínio, você tem 2 alumínios, né, 2 átomos, só que a massa de cada um 27. Oxigênio você vai ter 3, só que a massa de cada um seria 16. Então aqui vai dar 7, 7, 14, sobe 1, 54. Aqui 3, 6, 18, né? Sobe 1, 3 vezes 3, então dá... Então, 3 vezes 6, isso 18, sobe 1, 48. E aí no final você tem 4, 2, dá 12, sobe 1,
6 com 4, então vai dar 102. Então você tem 102 gramas, né? No caso, só lembrando que isso aqui é grama para 1 mol. Então, 1 mol tem 102. Se eu quiser saber de 2, eu multiplico aí por 2. E aí, você saiu dessa proporção aqui em cima que estava por mol para agora uma nova proporção que agora não me diz mais por mol. Ele me diz agora aqui em grama. Se eu quisesse em volume, bom, aqui em volume seria difícil porque você tem duas substâncias que são sólidas, né? Mas se você quiser em número de moléculas ou número de átomos, né? Então, em vez de eu usar mol, eu transformaria aqui para... Seria 1 mol, em vez de ser em gramas, eu botaria 6 vezes 10 a 23. Então, seria 4 vezes 6 vezes 10 a 23. A gente vai fazer alguns exercícios mais à frente, mas esse aqui a gente só está trabalhando com massa, né? Então, a gente vai ter, fazendo logo aqui 4, né? Vezes 27, então ficaria 4 vezes 27x, né? Multiplicando nesse sentido aqui, igual a, multiplicando agora nesse outro sentido. Então, 2 vezes 102 vezes 9, né? Que é vezes isso aqui. E aí, você vai ter o x, que eu vou isolar. Você vai ter 2 vezes 102 vezes 9 dividido por... Passa 4 vezes 27 dividindo. 4 vezes 27. Corta 2 com 4, aqui sobra 2, né? Simplificando. 27 com 9, aqui fica 1. 27 aqui vem 3. E aí você vai ter, no caso aqui ficou 1 no lugar. 1 no lugar, fica 102 dividido por 2 vezes 3, 6. Então, vou aqui na calculadora. Não vou fazer de cabeça. 102 dividido por 6. Então, vai dar 17. Então, acaba que o x seria 17 gramas. Por que eu sei que é gramas? Porque está aqui, ó. Ele pediu em gramas e eu transformei aqui em cima para grama. Então, acaba que... deixa eu clicar no outro aqui. Que a resposta é essa daqui. X igual a 17 gramas. Ok? Vamos para o próximo. Nessa outra, ele diz o seguinte: Mackenzie, São Paulo. Ele dá a equação, né? Aqui, ó. Aqui eu já posso ver que tem 1 mol. Não apareceu o número, mas é 1 mol de metano reagindo com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico. Gás carbônico, no caso, e nesse caso aqui você tem 2 mols de água, né? Água gasosa. O volume, ele diz, ó, o volume de CO2, certo? Medido a 27 graus e 1 atm, produzido na combustão de 960 gramas de metano. Então ele está dizendo o seguinte: metano é o que ele fala, metano está aqui, e quer saber o volume de CO2, que está aqui. Só que antes a gente precisa conferir uma coisa, sempre que a gente for fazer exercícios ou uma questão de estequiometria, é analisar o balanceamento. Então, como é que a gente analisa o balanceamento? Vamos lá, aqui carbono. Quantos carbonos eu tenho? Então, o número 1 está aqui na frente, certo? Então, eu tenho, é só multiplicar o coeficiente pelo índice. Então, eu tenho um índice 1, 1 vezes 1, eu tenho um carbono, né? Um carbono aonde? Do lado dos reagentes, que é antes da seta. Então, aqui eu tenho um carbono. Do outro lado, eu vou ter, carbono só tem essa substância que tem 1 vezes 1, então eu também tenho um carbono. Quantos hidrogênios? 1 vezes 4, 4 hidrogênios. Só tem hidrogênio nessa substância aqui. Do outro lado, tenho 2, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E aí, oxigênio, eu vou ter 2 vezes 2, 4 oxigênios. E do outro lado, tem 2 oxigênios aqui, ó, porque 1 vezes 2. E desse lado aqui, eu vou ter 2 vezes 1. 2 oxigênios com 2 oxigênios aqui. Então, vai dar, no final das contas, o quê? Os 4 oxigênios que tem aqui do outro lado. Então,
A quantidade de átomos que aparece nos reagentes é a mesma quantidade de átomos que aparece no final. A gente não fez na questão anterior porque ele já avisava que estava balanceado. Então, voltando aqui, quais foram as substâncias que ele falou? CO2, então CO2 está aqui, e falou do metano, que está aqui. Então, vamos extrair as informações. Qual seria a informação? Seria, deixa eu mudar aqui, mudar para o verde. Então, eu teria 1 mol de metano, estando para quanto de gás carbônico? 1 mol também. 1 mol de CO2. E aí, o que é que ele diz? Ele me fala o seguinte, ele quer saber qual é o volume. Então, lembra que volume não seria massa, então ele está pedindo volume, então ele está pedindo, deixa eu ver se ele dá a unidade. Ele não deu a unidade, mas pelas respostas ele está pedindo em litro. Então, já vamos pensar em litro. Qual o volume de quem? CO2, né? X. Então, qual o volume X em litros de CO2 nessas condições, 27 graus e 1 atm, produzido, né, já que está aqui nos produtos, na combustão de 960 gramas de metano. Então, aqui está em gramas. Então, vou colocar aqui, ó, que é metano, 900 gramas. Então, ele quer saber, ó, essa quantidade em gramas de metano vai produzir quanto em litros de gás carbônico. Então, lembra que eu falei, você tem que analisar o que foi dado e o que foi pedido. Foi dado a informação do metano em gramas, então você vai ter que transformar essa proporção que está em mol aqui em cima. Ó, existe uma proporção aqui em cima que é em mol, que lembra que as informações que eu extraio aqui da equação sempre vai ser em mol. Então, eu tenho 1 mol de CH4, né? E 1 mol de CO2. Então, eu tenho que transformar isso aqui para grama. E tenho que transformar esse outro aqui, que está em mol, eu tenho que transformar para litro, porque ele está pedindo em litro. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, esse aqui do CH4 seria fácil, porque ele até dá na questão. Se ele não desse na questão, você ia ter que usar a tabela periódica. Ia procurar a massa atômica do carbono, a massa atômica do hidrogênio, que no caso do carbono é 12. E você só tem 1, né? Então, 1 vezes 12, 12. Do hidrogênio é 1, eu tenho 4, então 12 com 4, 16. E ele já deu aqui, ó, 16 gramas por mol. E eu só tenho apenas 1 mol mesmo, então 16 gramas. Então, em vez de eu usar 1 mol de metano, eu vou usar 16 gramas de metano. Então, agora ficou tudo em grama. Beleza. O que é que está faltando ainda? Está faltando... ele não quer isso aqui em grama, ele está querendo a resposta em litros. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para litros. A gente tinha aprendido em gases que o volume molar, né, a gente chamava, vou anotar aqui em cima, ó, o volume molar era 22,4 litros para cada 1 mol. Só que se você estivesse nas condições normais de temperatura e pressão, que eram quais? 0 graus Celsius e 1 atm. Estando nessas condições, o volume de 1 mol seria 22,4. Só que não está a 0 graus, está o que? A 27 graus. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o volume molar a 27 graus. Como? Pela lei dos gases, né? A lei do gás ideal. Então, ó, PV igual a nRT. Então, a gente faz aqui no cantinho, ó, e ele deu até, ó, o R aqui, que já é uma pista do que você vai precisar. Então, ó, P, V, N, R, T. Eu quero saber o volume. Então, se é o volume, eu vou isolar nRT dividido por o P que está aqui passa dividindo. Então, o volume que eu estou querendo descobrir, quem é o N? Eu quero o volume molar, então o volume de 1 mol. Então, 1 mol, o R está aqui que eu vou usar 0,082, então eu tenho que observar as unidades. Ó. Litro para volume, que é o que eu vou achar. ATM é a pressão, e está em ATM. Mol é a quantidade de matéria, então é 1 mol que eu quero. E Kelvin é a temperatura. Então, temperatura, qual é a temperatura que ele está dizendo? 27 graus, só que aqui a temperatura é em Kelvin. Então, para eu saber a temperatura em Kelvin, é só fazer temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273.
Então, a temperatura em Kelvin vai ser 27 mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser 3,7, 10 sobre 1, vai ser 300 Kelvin. Então, em vez de eu colocar 27 graus, eu vou colocar 300 Kelvin para estar de acordo com a constante, dividido por P. P seria 1 atm. Aqui em Kelvin, né? Eu não anotei as unidades aqui, mas vai cortar, não sei o que. Vai sobrar o quê? Volume. Que volume seria o quê? Litro. Então, basicamente, 1 atm, aqui está 1, aqui está 1, é só multiplicar 0,082 vezes 300. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. 0,082 vezes 300. Então, vai ser 24,6. 24,6 o quê? Litros. Então, significa que nessas condições em que a reação está acontecendo, nessas condições aqui, ó, certo? Você vai ter, em vez de 22,4, porque 22,4 era para essas condições, 0 graus e 1 atm, a 27 graus, 1 mol de qualquer gás que esteja aqui, certo? 1 mol teria o quê? 24,6 litros. E aí é que vai começar o cálculo. Então, daqui a então, isso aqui agora é o cálculo que a gente vai fazer. Eu transformei mol para grama e o que estava em mol aqui eu transformei para litro, porque foi pedido em litros e foi também dado a informação em grama. Então, esse eu transformei para grama e o outro eu transformei para litro. Por isso que o que você vai transformar, às vezes pode até nem precisar transformar, porque se ele der em mol e pedisse em mol, aqui em cima já estava na proporção mol e mol. Né? Mas aqui ele está dando em gramas, transformei para gramas. Deu em litros, quer dizer, pediu em litros, transformei para litros. Agora começa o cálculo. Então, x vezes 16 vai ser 16x igual a 960 vezes 24,6. X vai ser o que aqui? 960 vezes 24,6. Deixa eu ver se vai caber aqui. Dividido, espero que sim, por 16. Vou dar a resposta direta aqui. X igual a 960. Então, vou fazer aqui, ó. 960 vezes 24,6. Aí dá 23.616 dividido por 16. 1.476. Então, 1.476, o quê? L, né? Litros. Então, tem essa resposta? Tem. Letra D. Tem mais alguma questão? Deixa eu ver. Tem uma ainda. Nessa diz, ó. Sim, acabei não falando para vocês, mas aqui diz o seguinte, ó. A primeira questão a gente fez quando o que é dado e o que é... Deixa eu mudar a cor. O que é dado e o que é perguntado, no caso, né, são expressos em massa. Então a gente transformou aqui para massa, ó, de mol para massa, mol para massa. E aí, no outro... Deixa eu desligar aqui. No outro, ele... Aqui diz, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu colocar alguma cor diferente aqui. Esse azul mais escuro. Então aqui ele está dizendo que é dado em massa, mas ele pergunta em volume. Então eu transformo o que é dado para massa e o que ele pergunta em volume. Tá? O próximo. Nesse caso aqui, ele está dizendo que vai ser dado, né, em massa e perguntado em número de partículas. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro que ele não deu a equação, né? Ele diz, ó, quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro, né? Então, ele não deu, mas é porque a gente, esse tipo de questão, ele já imagina que você tenha aprendido já a parte de termoquímica, que você já conhece reações de combustão, né? Então, não se preocupe que para vocês a gente já vai dar a equação, né, pronta. Então, eu vou mostrar qual é a equação aqui para essa questão.
Então, nessa questão, como é que vai ficar? Então, ele fala primeiro quantas moléculas de gás carbônico são obtidas. Então, já imagina que está no produto. Na queima. Então, na queima, a gente tem... deixa eu ver aqui, deixa eu me situar. Carbono puro. Então, carbono, certo? Tudo indica carbono sólido, mais oxigênio gasoso. Ele vai produzir, ele diz o quê? Que é quantas moléculas de gás carbônico. Então, no final, produziu gás carbônico. Certo, vamos ver se está balanceado aqui. Então, seria carbono puro aqui, né? Forma deixa eu ver se está de grafite. Não, ele não falou. Tudo indica que sim, né? Carbono grafite. Então, você tem aqui carbono, sua forma sólida. Então, tem um carbono, do outro lado aparece apenas um carbono. Ó. O coeficiente aqui, no caso, o índice 1. Então, 1 vezes 1, 1. Oxigênio. O índice é 2, coeficiente 1. 1 vezes 2, 2. Coeficiente 1. Índice 2. Então, a gente tem a mesma quantidade de átomos de carbono antes e depois. Então, vamos tirar a proporção, né? Então, ele pergunta quantas moléculas de gás carbônico. Então, ele fala gás carbônico e completa de carbono. Então, essas duas substâncias. Então, você tem 1 mol de carbono e está para 1 mol de gás carbônico. Então, ele fala em massa, que é o que? 4,8 gramas de carbono. Então, 4,8 gramas de carbono. Então, eu já vou ter que transformar isso daqui para grama, porque foi dado a informação em grama. E ele pede em número de partículas, número de moléculas. Então, ele pergunta quantas moléculas de gás carbônico ele vai formar com a queima de 4,8 gramas de carbono. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para número de moléculas. Então, como é que eu sei o número de moléculas? É só lembrar que 1 mol, ele equivale ao quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos e o que foi. Nesse caso aqui, a gente quer para moléculas. Então, eu tenho 1 mol de gás carbônico, que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Então, e 1 mol de carbono, aí eu preciso saber, ó, a massa atômica é 12 unidades, mas aí eu quero em mol, então seria 12 o quê? Gramas, só tem um carbono mesmo, então 12 gramas. Então, vamos mudar a cor aqui para facilitar. Então, a gente acabou agora tendo, não deu certo. A gente vai ter agora esse cálculo aqui, em que a proporção agora é essa aqui, ó. Em vez de eu falar 1 mol de gás carbono para 1 mol de gás carbônico, eu tenho 12 gramas, que é o mesmo que 1 mol, produz 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, que 6 vezes 10 a 23 moléculas é o quê? 1 mol de gás carbônico. Então, 12 vezes x, então vai dar 12x. 4,8 vezes 6 vezes 10 a 23, então 4,8 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos deixar essa notação aqui, precisar mexer nela. Então vai ficar x igual a 4,8 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 12. Nem precisava ter feito esse cálculo aqui em cima, que a gente pode o quê? Simplificar isso aqui. Então, se eu dividir 6 por 6, 1. 12 por 6 vai dar o quê? 2. Então acaba que é só eu fazer, ó. Não precisa fazer esse cálculo. A gente não tem nenhuma notação aqui, numerador, não tem nenhuma notação no denominador. Então, a gente faz só com os números sem notação, né? Se tivesse alguma notação aqui, alguma base 10 elevada, a gente fazia o cálculo. Se não, mantém o 10 ao 23 aí em cima. Então, agora é só pegar 4,6 e dividir por 2. Então, daria 4, vai dar 2, 6, então 3. 2,3 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, né? De moléculas de CO2. Então, essa aqui é a resposta final. Ok? Então, são 3 exercícios. Pode acompanhar o vídeo, a explicação, vai fazendo o exercício ao mesmo tempo que vai assistindo o vídeo
e depois tenta fazer o exercício sem assistir o vídeo, que aí você fixa bem e vai entender como fazer esses cálculos, ok? Valeu, gente!